Hoje, estou empolgado em compartilhar com vocês uma série de relatos reais que vão mexer com sua mente e tocar seu coração. Prepare-se para mergulhar em histórias surpreendentes, emocionantes e muitas vezes arrepiantes, diretamente da vida real. Desde encontros paranormais até momentos de superação incríveis, esses relatos autênticos capturam a verdadeira essência da experiência humana. Me chamo Damian. E serei o teu guia. Fiquei em casa por 3 dias para uma mini-férias do trabalho. Eu morava numa zona muito rural, a cerca de 1 hora da cidade. Honestamente, eu realmente não tinha tomado esses dias de folga por qualquer motivo específico. Acho que estava sentindo que precisava quebrar a rotina. Foi no meu primeiro dia de folga quando eu fiquei em casa e assisti TV enquanto fazia algumas outras coisas ao redor da casa. Na hora do jantar, apesar de uma batida vir da frente, sentei-me no sofá e olhei no relógio, vendo que eram 7 horas da noite. Era estranho alguém estar na minha casa em geral, pelo horário era ainda mais estranho. Então, fui até a porta e abri. Um homem estava na porta, sorrindo para mim. Ele parecia com qualquer outro cara, sem características especiais ou qualquer coisa. O que você precisa? Eu perguntei, olhando ao redor atrás dele e percebendo nenhum carro ou caminhão na minha entrada. O homem manteve o sorriso enquanto ele passava por todo um cenário que ele estava há poucos minutos. Ele disse que estava na estrada que ligava à minha garagem quando alguém bateu em seu carro e foi embora, deixando-o preso e tendo que vir até mim para pedir ajuda. Do jeito que ele descreveu e apenas olhando para ele, as coisas não pareciam acrescentar. Minha garagem estava longe da estrada e as chances de ele ter sofrido um acidente logo na entrada estavam quase zero. Talvez eu devesse chamar a polícia para você, eu disse a ele, mas o homem recusou. Ele disse que queria pegar emprestado meu telefone para ligar para sua esposa. Demorei alguns segundos para responder, porque não ter certeza sobre a situação me deixou nervoso. Não, eu disse, eu chamarei a polícia e foi isso. Mas o sorriso do homem desapareceu enquanto ele dizia para não se preocupar e se afastou da varanda. Fechei a porta e olhei para fora da janela enquanto o homem descia a entrada e desaparecia no escuro. Depois de um momento, liguei para a polícia apenas para estar seguro. Cerca de 20 minutos depois, recebi uma ligação deles dizendo que não havia sinais de acidentes na estrada. Fiquei acordado até tarde naquela noite olhando pelas janelas e sentindo-me um pouco desconfortável. Mas quando chegou por volta das 00:30, eu estava cansado demais para ficar acordado. Subi para o meu quarto e me preparei para dormir. Lembro-me de acordar freneticamente, mas não entendi por quê. Talvez eu tenha ouvido algo enquanto dormia, mas não acordei rápido o suficiente para compreendê-lo. Eram cerca de 3 horas da manhã. Levantei da minha cama e fui até a porta para que eu pudesse ouvir qualquer som no resto da casa. Estava quase silenciosa, mas eu podia ouvir um leve farfalhar vindo de fora. Caminhei cuidadosamente pelas escadas para verificar, pensando que era provavelmente apenas um arbusto roçando a casa. Mas quando cheguei ao corredor, percebi que o som estava se movendo. Estava indo ao longo da beira da casa e em direção à frente. Senti meu coração acelerar enquanto eu tentava me tranquilizar de que tudo estava ok, mas então o farfalhar parou e apenas um momento depois, houve novamente outra batida na porta. Fiquei parado no final do corredor e olhei para a porta da frente com medo de quem estava lá fora. Depois de alguns segundos, me afastei e fui até uma pequena janela na lateral da casa que tinha vista para a varanda através das cortinas. Eu pude ver 2 homens, ambos com roupas escuras e ambos segurando algo em suas mãos. Pareciam ferramentas ou armas de algum tipo. Meus olhos se arregalaram de medo enquanto eu recuava e caminhava silenciosamente de volta para minha sala.
Mais batidas ecoaram pela casa enquanto eu chamava a polícia e me trancava. As batidas se transformaram em pancadas. Eu imediatamente soube que era o que eu temia. Eles estavam tentando arrombar a porta, golpe após golpe sem parar por mais de 5 minutos. Eles bateram na porta tremendo a casa toda. E então a operadora no telefone finalmente disse que um policial estava chegando para minha casa e ao mesmo tempo todas as batidas pararam. Quando o policial chegou, ele disse que não viu nenhum homem na minha porta. Eles devem ter fugido pouco antes dele. A porta, no entanto, estava mal pendurada na madeira, quase quebrada, com apenas a fechadura ainda em lugar. Eu tive sorte que a polícia estava capaz de aparecer rápido o suficiente, mas eu acho que também fui inteligente por não ter ajudado nisso. Se tivesse, eu temo que teria apenas acelerado seus planos de fazer o que quer que fosse que eles estavam tentando fazer. Até hoje, eu ainda me preocupo com eles voltando. Pois não sabia quais eram as verdadeiras intenções deles. Esta foi a história de como quase morri quando era criança, em casa sozinho, em possivelmente a noite mais intensa da minha vida, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós éramos uma família de 5 pessoas, eu tinha 10 anos na época, meu irmão mais velho tinha 14 e minha irmãzinha tinha 5. Era uma noite de sexta-feira e meu irmão estava fora com seus amigos, claramente causando problemas, pois uma ligação temida chegou para meus pais. Tudo que me lembro é que estava no meu quarto jogando um jogo de Star Wars quando ouvi minha mãe começar a se desesperar e chorar. Fiquei muito assustado e corri para ver o que estava errado. Minha mãe estava ao telefone com um hospital, informando meus pais que meu irmão tinha sido atropelado por um carro. Obviamente, todos ficamos abalados e realmente assustados. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei mais o que foi dito ao telefone. Tudo o que sei é que meus pais correram para colocar seus casacos, pegaram minha irmãzinha em seu quarto e me perguntaram se eu estava bem para ficar sozinho em casa. Eu disse que sim, e eles correram para o carro e partiram. É claro que eu estava muito preocupado com meu irmão, mas realmente não queria ir ao hospital e vê-lo em alguma condição ruim. Acho que meus pais não queriam que eu ou minha irmã fossemos também, mas não queriam deixar minha irmãzinha de 5 anos em casa sozinha. Vale mencionar que meu irmão se recuperou muito bem, pois sua lesão não é mais relevante para a história além de ser a razão pela qual fiquei sozinho em casa naquela noite de sexta-feira. Antes de meu pai sair, ele estava tentando acalmar minha mãe, dizendo a ela que meu irmão ficaria bem. Ver meu pai assim me fez sentir melhor. Eu tinha a sensação de que minha mãe estava apenas sendo exagerada, como qualquer mãe seria. Continuei jogando o jogo de Star Wars por mais algumas horas quando ouvi a porta da frente se abrir. Nesse ponto, eu tinha fechado a porta do meu quarto. Já passava da meia-noite e do meu horário de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation e me enfiei na minha cama com meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez ouvir se meu irmão estava com eles ou apenas ouvir o que estavam dizendo, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos sem ouvi-los subindo as escadas, tive a sensação de que algo estava errado. Fui até a minha porta e abri silenciosamente, depois fui até a sacada que dava para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 pessoas altas paradas na minha sala de estar. Não eram da minha família. Fiquei tão petrificado que fiquei paralisado por um segundo antes de poder voltar silenciosamente para o meu quarto e fechar a porta o mais silenciosamente possível, apesar da minha apreensão. Mas não foi silencioso o suficiente, e eu sabia disso. Eles devem ter ouvido a porta se fechar, mesmo que apenas um pouco. Corri para o meu armário, abri silenciosamente, entrei e fechei a porta. Eu estava escondido atrás de algumas caixas e sacos de roupas que estavam lotando o meu armário. Eu estava realmente bem escondido da vista.
Houve um curto período que parecia uma eternidade em que eu estava antecipando minha porta do quarto abrir, e foi o que aconteceu. Naquele momento, eu sabia que ia morrer. Ouvi passos entrarem no quarto. Não consegui dizer quantas pessoas eram, talvez uma, talvez duas. Ouvi os passos se aproximarem da minha cama e ouvi minhas cobertas sendo mexidas. Depois, silêncio. Mais passos em direção à porta do armário, depois silêncio por alguns segundos e então a porta do armário se abriu. Meu coração estava na boca nesse ponto. Tudo o que fiz foi ficar quieto e segurar a respiração. A porta ficou aberta por muito tempo, mas eu não olhei para cima, não me mexi. Deve ter sido cerca de 20 segundos de silêncio antes da porta se fechar novamente. Passos se afastaram da porta e depois saíram do quarto. Finalmente, olhei para cima e percebi que, de onde eu estava agachado atrás das caixas e sacos, eu podia ter sido visível para aquela pessoa. Levou provavelmente 1 hora até eu ouvir meus pais retornarem. Corri escada abaixo até eles. A porta da frente foi deixada entreaberta pelas pessoas que invadiram e elas haviam roubado uma série de objetos de valor de nossa casa. Foi uma noite que foi de ruim para pior para nossa família. Meus pais estavam tão apressados quando saíram para o hospital que aparentemente nem trancaram a porta. Tive sorte de não ter sido morto ou sequestrado. Olhando para trás agora, realmente me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou lá por 20 segundos me viu escondido lá dentro. Talvez ele fosse apenas um cara que veio roubar uma casa, não para sequestrar ou machucar uma criança. Ou talvez ele simplesmente não me viu, e eu escapei por pouco da morte ou de ferimentos graves. Eu fiquei em casa sozinho por uma semana inteira uma vez, quando ainda era adolescente e morava com meus pais, o que era uma ocasião rara, já que meus pais não saíam muito. A amiga rica da minha mãe, a Patty, convidou meus pais para uma viagem que ela estava pagando. Como sou filho único, fiquei sozinho em casa. Morávamos em Newark, Ohio, que fica no condado de Licking. Sim, nosso condado realmente se chamava Condado de Licking. A antiga casa dos meus pais tinha bosques no quintal e ficava em uma rua tranquila onde passavam apenas alguns carros por dia. Normalmente, tínhamos um deck enorme no quintal com vista para os bosques e um quintal razoavelmente grande. Até tínhamos um pequeno lago de peixes e uma piscina acima do solo. Era uma noite de quinta-feira, lembro-me disso porque tive conversas com amigos sobre planos para o fim de semana naquele dia. Isso foi em julho de 2013. Eu estava no deck com meu alto-falante tocando música, foi quando começou. Pensei ter ouvido uma voz vindo dos bosques. Baixei a música e ouvi um pouco, mas não se repetiu, então aumentei. Quando a música estava alta novamente, ouvi a voz vindo dos bosques novamente. Dessa vez, desliguei completamente a música e ouvi por mais tempo. Havia uma voz chamando dos bosques novamente, confirmando que eu não estava apenas ouvindo coisas. Era uma voz masculina dizendo "Ei, aqui". Ele estava meio distante, mas não muito longe. Os bosques ficavam a uns 20 ou 30 metros do deck, e era de lá que vinha a voz. Eu nunca pensei em 1 milhão de anos que alguém estivesse me chamando, talvez fossem apenas algumas crianças brincando de pega-pega ou algo assim. A voz chamou novamente, "Ei, aqui. Precisamos de ajuda". Dessa vez, percebi que a voz era muito profunda para ser de uma criança e quando uma voz grita "precisamos de ajuda", obviamente isso sempre será um pouco preocupante. Eu comecei a ficar um pouco desconfortável agora, porque agora eu questionava se esses gritos eram direcionados a mim. Então ouvi a voz gritar novamente, direto na sua frente, "Por favor, venha ajudar", e a voz vinha direto da minha frente. Nesse momento, tive a sensação de que isso estava sendo direcionado a mim. Relutantemente, respondi "Quem é?".
E eles responderam: só precisamos de ajuda, estamos presos nos bosques. Eu perguntei de volta o que isso significa. E a voz respondeu: por favor, venha ajudar, direto na sua frente. Levantei da minha cadeira, desci os degraus do deck até a grama e segui em direção aos bosques. Chamei: estou indo. Onde você está? E a voz respondeu instantaneamente, diretamente na sua frente: eu te vejo. Eu respondi: espere, você está sozinho ou com alguém? E não houve resposta dessa vez. Nesse momento, parei no meio do caminho em direção aos bosques. Tive um pressentimento ruim sobre isso. Comecei a andar para trás, de volta para a casa e o deck. Nem queria virar as costas para os bosques porque demorei tanto para perceber que havia algo muito suspeito nessa situação. Voltei para o deck e a voz não disse mais nada. Se eles realmente me viram e isso era real, eles teriam dito algo como: aonde você está indo, no mínimo. Eles sabiam que eu estava ligado à situação, mas quem sabe quantas pessoas estavam lá dentro. Poderia ser uma, poderiam ser 3. Tudo o que sei é que ficar preso nos bosques não faz absolutamente nenhum sentido, especialmente se ele ou eles fossem capazes de literalmente me ver. Porque a camiseta deles ficou presa em um galho. Entrei na casa e tranquei todas as portas só para garantir. Fiquei na sala de estar por um tempo, ainda chapado, e acho que por isso estava mais confiante no começo por estar relaxado. Mas depois ouvi a voz novamente, agora mais próxima, definitivamente no quintal e não mais nos bosques. Ouvi o barulho de água, poderia ser da piscina ou do lago. Corri para a janela para ver. Não vi ninguém a princípio, mas então a voz chamou: eu te vejo, com uma risada. Eu o notei, era um cara, pelo menos um cara visível. Ele estava escondido atrás da piscina do outro lado e eu só conseguia ver a cabeça dele. Estava muito escuro para distinguir qualquer coisa além desse cabelo escuro de comprimento médio. Fechei as persianas e tentei ignorar. Talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava o entretendo. Provavelmente era uma pessoa doente e perturbada que gostava de mexer com as pessoas, então não queria dar a ele o que ele queria. Mas meu limite foi quando houve uma batida horrível e agressiva na janela onde eu tinha acabado de fechar as persianas e do outro lado o cara estava gritando ajuda. Eu gritei o mais alto que pude para ele sair: você é um louco, a polícia está vindo. Gritei isso várias vezes, tentando parecer mais louco que ele. Ouvi ele começar a rir do outro lado do vidro. A risada dele começou a desaparecer, pois presumo que ele tenha se afastado. Fiquei ali por um tempo e parecia que o cara realmente tinha desistido. Ainda dormi bem naquela noite porque a maconha me ajuda a dormir. Mas me pergunto se eu teria lidado com aquela situação de maneira diferente se não estivesse chapado. A situação me deixou mais paranoico sobre quem eu abro a porta. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias, não deixe de comentar abaixo o que achou, deixar seu like se gostou e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua interação é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo.